Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai dar seguimento ao nosso curso aqui de Spring Boot, e a gente vai dar uma melhoradinha no layout da nossa aplicação. Além disso, a gente vai dar uma organizada no código da nossa aplicação, separar umas coisinhas, deixar essas páginas um pouco mais organizadas, para a nossa aplicação ficar um pouquinho mais bonitinha, tá ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Vocês lembram da aula passada que a gente discutiu sobre a criação de brands, né? Como a gente vai criar uma funcionalidade nova, no caso a gente vai acertar o layout da aplicação, a gente vai começar criando uma brand nova. A gente está aqui no Git, eu estou aqui na pasta do meu repositório, na pasta da minha aplicação, e a gente está no branch main, no branch principal. E a gente viu na aula passada que a gente não deveria estar mexendo direto no branch principal, e sim criando branches novos, fazendo a nossa funcionalidade nessa ramificação nova da nossa aplicação e depois integrando com a branch principal quando tiver tudo feito e tudo testado, tá? Então eu vou criar uma branch aqui, git checkout -b, para criar uma branch nova, e vou dar o nome de melhorando traço layout, tá? Então ele já mudou a nossa branch aqui para melhorando layout. E vai ser aqui onde a gente vai colocar todos os nossos commits, vai inserir todas as nossas melhorias, todas as nossas funcionalidades, tá? Então, primeira coisa, eu vou tentar acertar um pouquinho essas páginas. A gente tem aqui, ó, dentro da pasta templates, é onde vão estar todas as nossas páginas da aplicação. Porém, se eu for criando páginas e deixando todo mundo aqui separado, a gente vai acabar tendo muitas páginas na raiz dessa pasta template. Então, eu vou criar uma pasta nova aqui. Vou criar uma pasta aqui em folder, ó. Cliquei com o botão direito, new folder. Vou criar uma pasta nova e vou dar o nome dessa pasta de eventos. Então, tudo que for relacionado aos nossos eventos, né, páginas dos eventos, a gente vai colocar aqui dentro. Então, essa página que se refere ao formulário e essa página de evento adicionado, eu vou arrastar elas para dentro dessa pasta para ficar um pouquinho mais organizado. E vou deixar só a home aqui fora. Só que quando eu mudo o nome dessas pastas, a gente tem que tomar cuidado aqui nos nossos métodos que retornam essas páginas, tá? Por quê? Porque eles consideram também o caminho. Então aqui eu tenho que vir e tenho que colocar, ó, eventos, que é o nome da pasta, barra form evento, que é o nome da página que está dentro dessa pasta que eu acabei de criar. E a mesma coisa eu devo fazer aqui embaixo, eventos barra evento adicionado. Então, se a gente salvar e a gente executar nossa aplicação, eu salvei, a aplicação já estava aqui rodando, ela vai reconfigurar. Se eu for lá no meu browser e digitar eventos barra eventos form, ele deve continuar conseguindo me redirecionar para essa página. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse colocado o nome da pasta errado, eu vou colocar aqui de propósito, espera ele recarregar, e a gente for lá e recarregar a página, vocês vão ver que vai dar um erro. Normalmente ele vai dizer qual é o erro, ó. Erro ao resolver esse template, evento barra form. Está dizendo que o template pode não existir ou pode não ser acessível. Então, toda vida que isso acontecer, vocês devem verificar se a página de vocês, o nome está certo, que eu estou retornando, e se ela realmente existe. Às vezes a gente coloca no nosso controller e esquece de criar a página, tá? Então, sempre que esse erro ocorrer, vocês já sabem aí o que é. Vou voltar e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai melhorar um pouco o layout dessa página. Essa página tá um pouquinho feia ainda, tá? Então a gente vai deixar ela um pouquinho mais bonitinha. E para deixar ela bonitinha, a gente vai usar um framework CSS aqui chamado Materialize, tá? Então basta procurar no Google Materialize ou Materialize CSS, que vocês vão ser redirecionados para esse site aqui, ó. E nesse site tem tudo que vocês precisam saber sobre o Materialize e como eles funcionam, tá? Então o Materialize é um framework CSS e ele já tem várias classes prontas, classes CSS, que vai deixar a nossa aplicação bonitinha, e ele segue o tal do Material Design que foi definido pelo Google, tá? Então, para a gente iniciar, eu vou clicar aqui em Get Start.
Eu posso fazer o download do Materialize e colocar dentro da minha aplicação, mas no caso eu não vou fazer, eu vou pegar somente o link aqui do CDN, do servidor CDN aqui do Materialize, tá? E vou copiar dentro das minhas páginas, tá ok? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou lá na minha aplicação e venho aqui na minha página Home, tá? E vou colocar esse link aqui dentro do head da minha página. Então, copiei aqui esse link, tá? Ele vai pegar e vai puxar o CSS desse link aqui, desse CDN, tá? Apertar Ctrl Shift F, formatar essa página, deixar ela mais bonitinha. Vou salvar. E se a gente voltar lá no nosso site, ó, vocês prestem atenção nessas fontes. Quando a gente recarregar, vocês podem ver que ele já dá outro ar para nossa aplicação. Nossa aplicação ela já está carregando o CSS aqui do Materialize e já está ficando um pouquinho melhor, tá bom? Então, em todas as páginas, a gente deveria colocar esse link, tá? Então, eu vou fazer isso daqui e eu vou lá nas outras duas páginas, Form e Evento, e vou fazer a mesma coisa. Então, vou colocar o link aqui, tá? Ctrl Shift F aqui para formatar bonitinho. E em evento adicionado, eu vou fazer também a mesma coisa, tá? Então, assim, todas as páginas da nossa aplicação, elas já estão carregando o Materialize aqui para a gente por padrão. Primeira coisa que eu vou fazer vocês viram que a gente vai ter várias URLs, onde a gente vai, olha aqui o nosso formulário como tá, a gente ainda vai deixar mais bonitinho ainda, mas a gente tem várias URLs, onde a gente vai poder ficar navegando do nosso site, tá? Mas ficar adicionando nome de URL aqui em cima é ruim. Então a gente vai criar um menu e vai adicionar esse menu nas nossas páginas. Então eu vou aqui, ó, no Materialize e eu vou procurar um componente aqui, tá? Aqui no CSS, ó, se eu clicar aqui, ó, em Helpers, vocês vão ver que ele mostra quais são as classes que eu devo usar para fazer alinhamento. Tabelas, a gente vai já usar isso aqui também, como é que eu crio tabelas e como é que eu defino. Então, tudo que eu precisar está aqui no site. No caso, eu quero um componente chamado Navbar, tá? Navbar vai ser a nossa barra de navegação, que é onde a gente vai definir quais são os nossos endereços, né? Os nossos links. E para eu criar uma navbar assim, ó, logo, SAS, componentes, JavaScript, ele me dá um template já aqui, ó. Então eu vou ter que criar essa tag aqui, ó, nave. Eu vou ter uma div aqui do meu menu, onde eu vou definir o meu menu aqui dentro. Eu posso ter alguma coisa aqui escrita no meu menu, tá? Inclusive pode ser uma imagem aqui, ou ícones, eu posso ter várias coisas. E uma lista com os nossos menus, tá? Os nossos links para cada um dos nossos menus. Então eu vou copiar isso daqui e vou adaptar para nossa realidade. Então vamos lá, eu vou colocar isso aqui na home por enquanto. Então eu venho aqui no corpo da minha aplicação, ó, e vou colocar isso aqui na home. Vou simplesmente salvar e a gente vai recarregar a página home e vai ver como é que ela ficou agora. Apareceu aquele menu pra gente aqui da nossa aplicação, tá? Então a gente vai editar esses menus aqui para corresponder ao que a gente quer. Então, primeira coisa, eu vou ter um menu que eu vou chamar de home e para a gente referenciar o home, o href dele aqui vai ser o barra, tá? Então eu vou chamar ele de home e eu vou ter outro menu que vai ser barra eventos barra form, onde eu vou colocar adicionar evento. E esse último aqui, eu vou tirar esse menu porque a gente não tem essa página. Então, vamos salvar. Vou recarregar o nosso site aqui. Já apareceu o home e adicionar eventos. Então, se eu clicar aqui, ó, vocês podem perceber aqui no canto inferior esquerdo que quando eu coloco o mouse em cima já aparece o link para mim
de eventos barra form. Então, vou clicar aqui em adicionar evento, a gente é redirecionado para essa página. Essa página, por enquanto, ainda não tem um menu. E se eu clicar aqui no home, eu vou ser redirecionado para a própria página da minha aplicação, tá? Então, a gente já tem o menuzinho bonitinho aqui funcionando do jeito que o Materialize nos deu, tá certo? Eu poderia pegar esse menu e copiar ele em todas as páginas da nossa aplicação. Só que sempre que eu alterar um menu desse daqui, eu vou precisar alterar em todas as páginas. Isso não é bom, tá? Então, ao invés de fazer isso, a gente vai usar um recurso do TimeLeaf, que é o template engine que a gente está usando aqui, para ele poder inserir esse menu em várias páginas diferentes, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai vir aqui no Google e vai procurar por TimeLeaf. TimeLeaf documentação, tá? Então, se eu acessar o site do TimeLeaf, ó, direto, eu vou colocar aqui só TimeLeaf. Se eu acessar o site do TimeLeaf direto, vocês vão ver que uma das abas do TimeLeaf se chama Docs. É lá onde tem a documentação inteira do TimeLeaf. Então, tudo que eu precisar saber sobre como o TimeLeaf funciona nas minhas páginas, como ele faz para deixar nossas páginas dinâmicas, eu posso acessar aqui a documentação dele. E a gente tem dois conjuntos de documentação. A gente tem o do TimeLeaf puro e a gente tem da integração dele com o Spring, tá? Eu sugiro que vocês procurem essas duas documentações e leiam as duas documentações. Tá em inglês, mas dá para fazer com um esforcinho, tá? Então eu vou vir aqui em ler aqui online, tá? E aqui eu tenho tudo que eu precisar aqui, ó, sobre o TimeLeaf, o que ele faz e por aí vai. Eu posso ler esse texto aqui completo, mas eu vou procurar por um negocinho chamado Fragments, tá? Fragments está aqui na seção 8, ó. Template layout do meu TimeLeaf. E aí a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é tudo que for recurso do TimeLeaf que a gente vai usar na nossa aplicação, ele vai começar nos nossos elementos HTML esse prefixo aqui, ó, th dois pontos, tá? Se eu colocar isso aqui, ó, no meu, vamos ver aqui, no meu menu, no meu nav aqui, ó, th dois pontos e dizer que aqui vai ter alguma coisa. O HTML por padrão, né, os editores aqui do HTML por padrão não reconhecem esse tipo de propriedade. Então, para evitar que fique esse negocinho aqui em alerta, eu vou copiar esse XMLNS aqui em cima e vou incluir ele na minha página. Então, se eu coloco ele aqui no meu HTML, ele já vai entender que existe um dialeto aqui que vai começar com TH, e aí esses fragmentos, essas propriedades que eu inseri aqui nos meus elementos, elas não vão mais ficar com erro, tá? Então, primeira coisa é como a gente define aqui um template. Então, um fragmento aqui de código que eu posso reutilizar em outras aplicações, ela vai ser definido com essa tag, ó. E aí eu vou dar um nome para ela, tá? Então, vai ter aqui th fragment e um nome aqui para essa minha div. E essa minha div ela vai poder ser reutilizada em outros trechos de código. Só que eu não vou colocar isso aqui dentro da minha página home, tá? Eu vou criar uma nova página HTML aqui. Eu vou até copiar e colar essa minha página home e eu vou chamar de menu, tá? Eu vou tirar tudo que não for referente a menu. Então, eu vou tirar isso aqui tudo. Esses H1s, eu vou deixar só o básico do HTML, tá? Eu vou tirar, inclusive, o CSS, porque o CSS vai ser pego lá na nossa outra página onde a gente estiver importando, tá? Então, coloquei aqui, vou deixar aqui essa página somente para eu ter o meu menu. E eu vou botar aqui th dois pontos fragment menu. Então, esse meu fragmento de código aqui vai se chamar menu, tá certo? Olha, aí eu tenho duas coisas. Eu tenho o nome da minha página, que se chama menu, e eu tenho o nome do meu fragmento, que também se chama menu.
Os nomes estão iguais, mas são coisas diferentes. Uma coisa é essa página, outra coisa é o fragmento que está aqui, tá? Então vamos lá. É assim que a gente cria, é assim que a gente define um fragmento. Mas como é que a gente usa? A gente pode usar com dois pontos, ó. A gente pode usar de duas formas, na verdade. Com o th insert, e eu vou dizer aqui, ó, que eu quero usar o fragmento copy. No caso aqui, nesse exemplo, o fragmento copy, ele está dentro de um template chamado footer. Ó. Se vocês perceberem aqui em cima, ele diz que ó, a gente vai criar então essa página, ó, templates barra footer.html. No nosso caso, não é footer, nossa página se chama menu, onde a gente colocou o fragmento. E aqui vai ficar o nome do nosso fragmento. Eu posso colocar insert ou eu posso colocar replace, tá? Então eu tenho outra expressão aqui também que seria a mesma coisa. O insert, ele vai inserir o fragmento dentro dessa div. E o replace vai substituir aquele elemento HTML pelo elemento que eu tenho lá no meu fragmento, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu já criei aqui o meu fragmento menu, eu vou lá na minha home, ó, eu vou tirar o menu aqui para vocês verem, tá? Eu vou tirar o menu, vou salvar, vou voltar na home da nossa aplicação, agora a gente tá sem o menu, e eu vou escrever uma div que eu quero substituir aqui, substituir ela pelo meu menu. Então eu vou colocar aqui, ó, th dois pontos replace, eu quero substituir e entre aspas duplas eu vou colocar um til, abre e fecha chaves, ó, um til, abre e fecha chaves, vou dizer qual é o nome da página, dois pontos e o nome do meu fragmento. Então vamos lá. Nome da página é menu, dois pontos, o nome do fragmento que também se chama menu. Vou salvar e vamos ver se ele vai conseguir importar isso daqui pra gente. Ctrl R, ele importou isso daqui na nossa página. Então o que a gente precisa fazer, basicamente nas nossas páginas das nossas aplicações, é simplesmente importar o menu em todas as páginas. A gente não precisa ficar copiando e colando. Então na home já está. Eu vou agora na evento adicionado e vou colocar aqui no início do bar. Vai ter o meu menu. Olha, isso aqui está dando erro porque ficou faltando a gente inserir isso daqui, ó, no HTML. Então, eu vou aproveitar que eu já estou fazendo e vou copiar também. Salvei e vou fazer a mesma coisa para o form evento, tá? E no form evento eu também vou adicionar o meu menu. Então, vou lá no meu form evento e vou adicionar o meu menu aqui, ó. Ctrl Shift F para formatar direitinho, bonitinho. Ctrl Shift F, formatar bonitinho. E agora vocês vão ver, ó, que nossa aplicação inteira tem um menuzinho, tá? Aqui no lugar de logo, eu vou colocar que vai ser eventos. Então, eu vou lá no meu menu e vou mexer direto no meu menu. Então, aqui, eventos. Eu vou botar assim, ó, sistema de eventos. Vou salvar. Voltando a recarregar, agora aparece sistema de evento. Bem-vindo à nossa aplicação. Se eu quiser adicionar um evento, eu venho para cá. Se eu quiser voltar para home, eu venho para cá. Tá ok? Outra coisa que a gente percebeu é que isso daqui, ó, ele tá todo espalhado na nossa tela. Tem uma classe no Materialize que ele vai deixar essa nossa aplicação com a proporçãozinha de leitura de texto. Ele vai tentar centralizar e deixar um tamanho adequado para a gente poder ler. Se chama container, tá? Então, no meu menu, eu vou colocar aqui que esse meu menu aqui, ele vai estar dentro de um container. Eu vou fazer isso daqui, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui esse meu menu aqui, ele tem uma class container. Então eu vou salvar. Vamos ver como é que o nosso menu vai ficar agora. Ó, ele ficou bonitinho aqui, ó, dentro
de um container, tá? Só que vocês percebem que essa listrinha aqui, ó, essa listinha também ficou dentro de um container, ela ficou menor. Eu não vou querer fazer isso, eu vou querer que essa lista fique completa, mas só esses dados aqui fiquem em menor. Então, não vou colocar essa classe aqui. Eu vou colocar essa classe, vou dar um Ctrl X aqui. Eu vou colocar essa classe aqui, ó. Vamos ver o que é que vai acontecer. Opa. Opa, eu tenho duas classes aqui, né? Não pode. Então, eu vou tirar essa daqui e vou colocar aqui container. Vamos ver o que é que acontece. Pronto, ó, o nosso menu ele ficou centralizado, mas a nossa listazinha, o nosso background do menu ficou na aplicação toda. Para isso daqui ficar centralizado, eu tenho que vir na minha página de home e colocar esses dados, né, esse texto aqui dentro de uma div que seria do container. Então eu vou colocar aqui, ó, div a classe vai ser container, tá vendo? E tudo isso daqui vai estar dentro do meu container. Voltar. Pronto, a nossa aplicação toda aqui está dentro do nosso container. Tá certo? Vamos fazer a mesma coisa para o nosso menu de adicionar. Isso aqui deveria estar dentro de um container também. Então eu vou lá, vou copiar e colar isso aqui para ficar mais fácil. Então eu vou lá no meu form de evento e toda essa aplicação aqui, vou tirar esses menus, vou só envolver todo mundo dentro dessa div aqui, container. Então vai ficar todo mundo dentro de um container. Pronto. O meu adicionar aqui, ele já está dentro de um container, tá? Então a gente tem aqui um formulário. E a gente pode deixar esse formulário aqui mais bonitinho também, se eu quiser. Então eu vou vir aqui e vamos procurar sobre forms, né? Sobre formulário. Aqui, ó, forms. Aqui a gente tem várias coisas que a gente pode usar no nosso formulário, como autocompletar, caixinhas de autocompletar, checkbox, como é que a gente usa checkbox, como é que a gente usa chips e por aí vai. Lembrando de algumas coisas, por exemplo, o checkbox, galera, os checkbox eles precisam do JavaScript para funcionar, tá certo? Então, além de importar aquele CDN que a gente importou lá no começo, ó, além da gente importar esse CDN aqui, vocês também devem inserir o script do JavaScript do Materialize, tá? No finalzinho do body, vocês inserem esse script aqui também. Eu só vou usar quando a gente precisar, nas páginas que a gente precisar, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui para deixar bonito é esse botão. Eu vou mexer nesse botão aqui. Eu vou colocar uns botões bonitinhos. Então, aqui se eu procurar, ó, por button, vocês vão ver que aqui a gente tem várias formas de usar um button. Várias formas, vários tamanhos e por aí vai. Até botões desabilitados, né? A gente tem como usar. Então eu vou criar aqui, eu vou colocar esse botão aqui para mim. Então eu copiar essa classe e vou colocar nos meus botões de salvar e de limpar. Então tá aqui meu botão, vou botar aqui class e eu vou botar esse efeitozinho aqui. Vamos salvar e vamos recarregar a página. Meu botão já tá bonitinho. Vou fazer a mesma coisa pro meu botão de limpar. Salva também, recarregar. E aí a nossa página ela tá ficando cada vez mais bonitinha, ó. Agora a gente tem um home, a gente tem um menuzinho, a gente tem um adicionar evento, que já tá ficando legal. Então a gente tem várias funcionalidades aqui do Materialize que a gente pode utilizar para deixar a nossa aplicação um pouquinho mais bonitinha.
Lá no evento adicionado, a única coisa que eu vou fazer aqui a mais é colocar uma div para eu poder botar a classe de container aqui, tá? Então, colocar aqui essa div, eu vou botar a classe container para ela ficar bonitinho também. Então, quando eu adicionar um evento aqui de teste local, vai ser no Google Meets também, com essa data, com esse horário também. Quando eu salvar a nossa mensagem, ela vai aparecer aqui também, bonitinha, tá certo? E aí eu já posso voltar para home, eu já posso voltar para adicionar um novo evento aqui pra gente, tá certo? Então era isso, essa aula pra gente dar uma incrementada, ver algumas coisas do TimeLeaf, tudo que vocês precisarem do TimeLeaf, ele vai estar nessa documentação, tudo que vocês precisarem saber mais sobre o Materialize, ele vai estar no próprio site aqui do Materialize, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai listar esses eventos que estão sendo adicionados para visualizar eles, como eles são bonitinhos, e aprender mais algumas coisinhas. Mas antes de terminar, de finalizar essa aula, a gente vai mexer no Git. Tava esquecendo quase, hein? Quase finaliza a aula sem a gente terminar de fazer as inserções do Git. Então, ó, Git status, a gente modificou algumas coisas, a gente modificou várias coisas, na verdade. A gente moveu páginas, a gente fez várias funcionalidades novas aqui. Então, eu vou criar um commit, git add ponto, vou colocar todo mundo. Git commit -m, vou mandar uma mensagem, vou botar atualizando layout da aplicação. E vou fazer push para o GitHub. Git push. Lembra que esse branch ele não foi criado ainda lá, então a gente precisa fazer essa configuraçãozinha. O primeiro push, git push, set to upstream, origin, para o melhorando layout. Eu quero criar uma branch com esse mesmo nome. Vou fazer aqui o push. Colocar aqui minha senha. Foi enviado, então todas as nossas modificações aqui nessa branch estão agora no GitHub. E para fazer merge com a main, eu não vou mais usar aquele método antigo que a gente fez, onde a gente foi para o branch main e clicou lá e digitou assim, né? A gente foi por git checkout main e a gente chegou aqui e fez git merge com o nome do branch, no caso nosso seria melhorando layout. Mas eu não vou fazer assim, eu vou utilizar um outro recurso. Eu vou utilizar um recurso do próprio GitHub, ó. Vou vir aqui no meu GitHub, no meu repositório aqui, aulas PI, e vocês vão ver que agora a gente tem um branch novo, que seria o melhorando layout. E o próprio GitHub aqui já me dá uma opção, ó. Tiveram mudanças aqui e você pode fazer um pull request. E esse pull request aqui do GitHub é justamente fazer merge com a branch master, tá? Mas por que é interessante eu fazer pelo GitHub e não pelo Git? Porque quando eu estou programando com outras pessoas, com outros desenvolvedores, tá? Esse pull request é uma requisição para fazer merge lá. Ele não vai ser feito merge automaticamente. Então a gente faz um pull request para dizer, olha, aqui estão as minhas funcionalidades, tem tudo que eu fiz. E eu vou descrever aqui tudo que eu fiz, ó. Vou botar nesse pull request. Nesse pull request. Foi melhorado o layout da aplicação com a adição do Materialize CSS. Também organizei as pastas da aplicação. Pronto. E aqui embaixo, vocês podem ver os commits que foram feitos, os arquivos que foram alterados
e ver o que foi que mudou, o que foi que melhorou aqui na nossa aplicação. Então, quando eu criar esse pull request, eu vou apertar aqui em criar o pull request. Esse pull request ele vai ficar aqui, ó, na lista de atualizações. E para essas funcionalidades elas serem inseridas no main, normalmente a gente espera que um outro desenvolvedor analise o que foi mudado. Ele pode vir aqui, ó, ver o histórico de commits que você fez, ver os arquivos que foram alterados, tá? E ele pode inclusive comentar nesses arquivos, ó, tipo, essa linha não deveria estar aqui, deveria ter sido removida, ou isso daqui não é uma boa prática. Então a gente espera o feedback de outros desenvolvedores para que eles aceitem ou não o nosso pull request. E aí a outra pessoa ela vai fazer uma revisão desse nosso pull request, tá? E depois vai dizer se aceita ou não. Aceitando esse pull request aqui, a gente faz o merge. Então eu vou clicar aqui no merge esse pull request, porque só tem eu desenvolvendo aqui com vocês. Então vou fazer o merge. Quando eu confirmar todos esses dados aqui que a gente fez, todas essas alterações, ó, vai ficar roxinha, foi mergeado, elas estão agora no master da nossa aplicação. Então, por que o pull request é importante? Porque a gente termina a funcionalidade, a gente faz uma solicitação para o main e a gente dá a oportunidade dos outros desenvolvedores que estão criando a aplicação junto comigo revisarem o código em busca de erros ou em busca de melhorias, em busca de sugestão, tá? Pull request feito, a gente pode voltar aqui no nosso prompt, tá? E a gente vai ver que se eu fizer um git status, ele ainda não vai, ele vai dizer que tá tudo ok, mas se eu fizer um git pull, ele vai baixar todas as alterações que estão lá no meu repositório. Então, ó, git pull, vocês vão ver que todas as alterações, ó, que eu aceitei lá no pull request, elas vieram agora pro main, beleza? Então, próxima aula a gente vai fazer a listagem dos eventos que estão na nossa aplicação, tá certo? Até a próxima aula.